Olá, eu sou a Maria Bussadi, médica dermatologista. Estou aqui hoje muito feliz com mais um Skin Talks. E a pauta de hoje é alopécia, ou seja, a famosa queda de cabelo. E para esse Skin Talks de hoje eu chamei o nosso time de peso, que faz parte do nosso eixo capilar que temos na clínica, que é uma área dedicada exclusivamente ao tratamento dos cabelos, que é a área da tricologia. E a dermatologia como um todo hoje é subdividida em algumas áreas, e essa área em que cuida só do cabelo é chamada tricologia, porque é uma área extremamente importante, que a gente tem que avaliar a saúde, o que está por trás dessas quedas de cabelo. Então eu estou com esse time maravilhoso de especialistas e tricologistas aqui com a gente, e eu acho que vocês vão amar. Nós conversamos muito antes aqui, discutimos muito, para tentar resumir um pouquinho sobre alopécias, né? Alopécia, na realidade, é um tema muito amplo, muito amplo. Vamos trazer o que tem mais, né, prevalência, discutir o que a gente faz de tratamento, diagnóstico. Então, quem está aqui comigo hoje? Estou aqui com a doutora Sheila Meirelles, doutora Alda Galvão e doutora Carolina Freitas, especialistas em tricologia. A doutora Sheila, super estudiosa nessa área, pós-graduação em cosmiatria na USP, né, Sheilinha? E o nosso mestrado internacional em tricologia pela Universidade de Alcalá, em Madrid. Faz parte do nosso eixo, né, Sheila? Tanto tempo aí estudando, trabalhando na área de cabelos. A Aldinha também maravilhosa. A Alda, da Universidade Federal de Minas Gerais, faz parte da nossa equipe e é uma das líderes na nossa área de cabelo, né? Também com mestrado internacional em Madrid, pela Universidade de Alcalá. Então, são experts nessa área de cabelo. E Carol Freitas, da Escola Paulista de Medicina, pós-graduada e também da SBD, e também especialista em tricologia. Carolzinha, que toca aí essa área de tricologia, desenvolveu e implantou toda a nossa área, do nosso eixo capilar. Vamos começar. Eu vou começar falando agora com a doutora Carol. Carol, vamos dar um panorama geral sobre os eflúvios telógenos, os diferenciais das alopécias, que é uma das mais prevalentes realmente no nosso meio. Então, Maria, o eflúvio telógeno é aquela queda de cabelo que a gente vê muito no consultório. O paciente chega queixando que tá caindo muito fio, que ele vê fio no travesseiro, que ele vê fio no banho, ele vê fio no chão. E é uma queda importante pra gente, porque ela afeta muito, né, psicologicamente o paciente. Então, o paciente chega sem saber o que tá acontecendo, com muito medo de perder todo o fio, de ficar careca, né? E é importante a gente ensinar para o paciente que essa é uma queda reversível, que tem tratamento e que a gente tem que acompanhar. E quando o paciente chega, a gente tem que fazer uma investigação bem completa, entender qual é o desencadeante dessa queda, né? Exatamente. O que eu acho importante, Carol, assim, a gente explicar aqui um pouco, é o seguinte: quando o paciente chega com queda de cabelo no nosso consultório, né? São inúmeras causas. E aí o paciente fica perdido e a gente vai deixando, os pacientes vão deixando e não tratam precocemente e não fazem um diagnóstico dessa queda de cabelo. Entender que hoje as alopécias existem, as alopécias que são cicatriciais e as alopécias não cicatriciais. Isso. Dentre essas alopécias não cicatriciais, em que tem nessa queda importante, o eflúvio telógeno, ou seja, né, essa queda aguda, sim, é uma das principais. Então, quais são as principais causas dessa queda do eflúvio? Falar um pouquinho sobre diagnóstico e depois a gente pode falar um pouco de tratamento. Sim, então, as principais causas do eflúvio, a gente tem que excluir sempre infecções, né? A gente teve muitos casos de eflúvio com Covid, depois com o surto de dengue, né? Sim. A gente também tem que avaliar muito a paciente que está no pós-parto, porque é muito comum ter o eflúvio pós-parto. Ver quais medicamentos o paciente está tomando, porque tem muitos medicamentos que podem piorar o eflúvio, e ver as doenças crônicas, né? A gente sabe que as doenças crônicas também podem causar eflúvio, principalmente distúrbios da tireoide, né? Então a gente faz uma avaliação bem completa desse paciente, tem que pedir exames. Eflúvio a gente não pode ficar só comprando vitamina na farmácia e tomando a primeira vitamina que o amigo indicou. Ele tem que ter um diagnóstico muito preciso, a gente tem que avaliar as deficiências nutricionais desse paciente, né? Então, é uma avaliação bem completa que a gente faz entre a gente e com o nosso time também, né? Com a parte endocrinológica,
Exatamente, eu acho que a gente tem que falar um pouco aqui que as quedas de cabelo, esses eflúvios telógenos, né, que essa queda aguda do cabelo, e geralmente acontece 3 a 4 meses pós algum evento. Isso. Então, eventualmente, eu tive um pós-cirúrgico, você vai vir com aquela queda importante. O pós-parto, que você falou, uma queda importante. Tive alguma doença, alguma outra patologia infecciosa, tem uma queda importante. E está relacionado com a saúde. Então, a queda de cabelo não pode... Ela é um sinal. É um sinal. Então, entender que o cabelo é muito mais do que só um fio ou embelezamento ou estética. O nosso cabelo reflete a nossa saúde. É só a pontinha do iceberg, é só a ponta do Maíra? iceberg. E a gente tem que pensar o quê? Que a saúde capilar está relacionada. Então, ter uma avaliação clínica global. Queda de cabelo não é brincadeira. Então, essas quedas crônicas prolongadas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os eflúvios. Existem os agudos e o eflúvio crônico, Carol. Isso. Então, a gente classifica um eflúvio agudo, esse eflúvio que iniciou, o paciente não tinha nenhuma queda e que ele pode ir até 6 meses. Passou de 6 meses, a gente já começa a pensar que é um eflúvio crônico. Aí a nossa abordagem, nossa avaliação é um pouquinho mais diferente. A gente tem que investigar esse paciente um pouquinho mais. É um eflúvio mais chatinho, mais difícil da gente tratar, mas tem tratamento. E o eflúvio agudo, a gente sempre tem que ensinar o paciente que ele é uma queda autolimitada. A gente vai tratar, mas ele vai melhorar. Ele vai recuperar o fio, a não ser que ele tenha uma alopécia de base. Isso é muito importante a gente diagnóstico diferencial, que muitos pacientes, Isso. o que a gente vê na nossa prática, né, é o paciente sem diagnóstico. E aí vão em fórmulas milagrosas para cabelo. Então, o diagnóstico, qual tipo de alopécia que eu tenho? Porque muito na nossa prática, a gente pega aqueles pacientes que têm aquela queda crônica, é normal meu cabelo cair. Ele tem uma alopécia androgenética, que a gente vai falar aqui um pouquinho, que tem uma origem genética, e fica tratando com vitaminas. E esse paciente não está tratado. Sim. E aí chega na menopausa, piora essa queda de cabelo. E aí eu queria chamar um pouquinho agora a Alda, uma das principais causas aí, a gente falar um pouco da causa do eflúvio telógeno, que são agora as canetas emagrecedoras, né, Alda? Está cada vez mais comum, né, Maria? Esses pacientes apresentam uma queda rápida de peso. É importante lembrar que esses medicamentos, eles não causam dano ao folículo piloso. Tá. Muita gente andou perguntando, então eu vou ficar careca? Não, ela não vai lesar o folículo. É uma queda reversível. E por que eles causam essa queda? Essa queda é causada pela perda rápida de peso, então o organismo está se sentindo agredido. É como se fosse uma agressão cirúrgica, então leva a um eflúvio, como a Carol falou. E o que é queda rápida de peso? Quando a pessoa começa a perder mais de 1 quilo por semana, ou perder 1 quilo por semana, já é caracterizado uma perda rápida de peso, ou se ela perde 10% do peso dela em 1 a 2 meses, o seu organismo já vai entender como uma agressão. Entendi. Tá? E além disso, esses medicamentos tiram a fome, você não consegue alimentar muito, grande quantidade. Sim. Então tem uma dificuldade de ingesta da quantidade de proteínas adequadas, que é um ingrediente para produzir cabelo, e de micronutrientes. Sim, Tá, você então, acaba fazendo uma desnutrição proteico-calórica muito rápido. Com uma agressão. Exatamente, as pessoas não identificam que o emagrecimento, principalmente de uma forma rápida, acaba levando essa queda tão importante, né? O organismo é feito para sobreviver. Ele não entende o cabelo como indispensável para a vida, né? Sim. Então ele fala, eu vou economizar energia e nutriente para funções vitais. Exatamente. E aí acaba você fazendo esse eflúvio muito rápido, associado com essas canetas, Super perda rápido. muito rápido. Vai melhorar, né? Mas se ela tiver uma doença de base, como a Carol falou, ela pode piorar. Então não é só vitamina, tem que fazer um acompanhamento, um tratamento, tem que ser tratada, porque ele pode ter queda por outros fatores também. Quem tem uma caneta emagrecedora pode ter um problema de tireoide, pode ter uma alopecia androgenética de base. Então tem que ter uma abordagem precoce, multidisciplinar, com nutricionista, endocrinologista e com dermatologista. Exatamente, eu acho. Né? Pode falar, Carol. Eu acho que é legal a gente, nesse ponto, falar que, por exemplo, nas canetas emagrecedoras, a gente consegue reduzir essa queda, consegue minimizar esses sintomas se o paciente estiver bem acompanhado, né? Quanto mais Bem precoce, tratado. Sim. se ele já tiver uma alopecia androgenética, pouco cabelo, ele vai perder o pouco que ele tem. Então a gente fala, vamos
cuidar, ter um estoque bom de cabelo, esse cabelo estar bem e preparar para diminuir esse impacto. É exatamente o que eu falo, que é a questão da saúde, do olhar global que impacta nesse cabelo, né? Sim. Então, desde a questão nutricional, da questão alimentação, né? Proteína, cabelo é proteína, não deixa de ser. E eu brinco, né? Meus pacientes, tá caindo meu cabelo, eu falo assim, você tá comendo alface. Então, assim, quem não come muito, quem não faz cabelo, então tá muito associado com o estilo de vida. Então, a gente tem as quedas aí também, os eflúvios por estresse, né, Sim. Carol? Então é importante citar estresse crônico. Muitas mulheres também não comem muito carne vermelha e aí acabam tendo deficiência de ferro. Também é uma causa muito prevalente de eflúvio, né, doutora Carol? Sim, a deficiência de ferro é uma das principais Fala um pouquinho causas. dos exames principais dos eflúvios, Carol. Então a gente tem que fazer uma avaliação laboratorial completa, função tireoidiana, ferro com ferritina, não adianta a gente pedir só o ferro, ferritina e a saturação de transferrina é um exame muito importante pra gente ver se realmente esse paciente tem uma deficiência completa, vai precisar de uma reposição endovenosa, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre dessa avaliação completa. No caso das infecções, a gente tem que fazer um painel viral, né? Pensando se o paciente teve febre, alguma infecção que a gente tem que diagnosticar. Ou até infecções crônicas que podem levar a essa queda, que é o eflúvio crônico. Isso. Né? E aí, falando um pouquinho, puxando de eflúvio, agora falando um pouquinho, Sheila, um dos principais diagnósticos diferenciais do eflúvio, que é a queda aguda, que você tem eflúvio telógeno crônico, é alopécia androgenética. Quando a gente fala alopécia, o termo alopécia relaciona queda de cabelo. E aí, uma das causas principais fora o eflúvio é a alopécia androgenética, que é a calvície feminina e masculina, que é muito mais comum do que a gente imagina no nosso meio e subdiagnosticada. Nesse mês que é dedicado na sociedade ao cabelo, é subdiagnosticada. E da importância do diagnóstico precoce da alopécia androgenética. Fala um pouco sobre a calvície feminina que tanto assusta aí as mulheres e a masculina também, Sheilinha. Em geral, os pacientes nos procuram, né, no consultório, principalmente pela queda de cabelo. Não necessariamente a alopécia androgenética causa queda de cabelo, mas a procura inicial é pela queda. E muitas vezes é um eflúvio que aquele paciente está tendo, e um dos diagnósticos diferenciais é avaliar se esse paciente tem ou não alopécia androgenética de base, porque é muito comum. 50% das mulheres 50%. acima de 50 anos tem algum grau de alopécia androgenética, e a gente tem uma prevalência mundial entre os homens de 70%. Nossa. Em algum grau de androgenética. Então, é fundamental, quando o paciente nos procura por uma queda de cabelo, é fundamental a avaliação e o diagnóstico diferencial da alopécia androgenética. Porque muitas dessas pacientes vêm tomando vitamina, ficam tomando uma vitamina a vida inteira, continua e aquela alopécia está evoluindo, está falsamente tratada. Exatamente. Por falta de diagnóstico, né? E o problema é o seguinte, a alopécia androgenética é uma doença que, a princípio, não causa queda de cabelo, ela vai afinando até um ponto que o cabelo não nasce mais, tá? Só que a questão, quando o paciente tem um eflúvio, que ele tem uma queda de cabelo, a repilação, em geral, ela vai acontecer, mas ela não vai acontecer com a mesma espessura e com a mesma quantidade. Então, ele vai repilar mais fino e a pessoa não vai conseguir recuperar aquela quantidade de cabelo do início que ele tinha antes da queda. Então, isso é fundamental. Quando a gente faz o tratamento do eflúvio, é fundamental você ter o diagnóstico de androgenética para bloquear, para você repilar e conseguir repilar da forma como o cabelo era antes, na mesma espessura, na mesma grossura. Uma das coisas, uma forma que eu explico mais bem simples, que as pessoas acabam entendendo o que é essa calvície feminina e por que tem que ser tratado precocemente. Eu brinco como se fosse árvores. Nossos cabelos têm ali as árvores, né? E você tem a raiz dessa árvore. E aí, quando você tem uma doença na raiz dessa árvore, que é a alopécia, né, a calvície feminina que você tem, androgenética, essa raiz está doente. Então essa árvore cai, ela cresce mais fina e menor, essa árvore cai novamente, cresce mais fina e menor, até uma hora que essa raiz da árvore fez uma atrofia, fibrose. Ela não consegue mais
produzir um pelo. Nessa fase aqui, que já teve fibrose, acabou. Não adianta só fazer transplante capilar. Então, eu tenho uma fase aqui desse pelo que vem afinando, que é o que a gente chama de miniaturização do fio, em que esse cabelo vem afinando, e a mulher falando, nossa, realmente meu cabelo tá mais fino, né, Sheila? Tá vendo couro cabeludo, eu tô vendo couro cabeludo. A mulher não faz aquela entrada típica do diferente, o homem, ele tem entrada, a mulher, por grande sorte, ela mantém a faixa central. É aquela mulher que tá falando, nossa, o meu rabo está mais fino, eu estou afinando. Então, quando você já tem a fibrose, então é muito importante tratar e fazer diagnóstico precoce. Muito precoce. Né? A gente pega esses pacientes numa fase que ficou uma vida inteira sem tratar corretamente. E a gente pega muito paciente sem diagnóstico, exatamente. Vamos falar do diagnóstico agora. Eu tô caindo no cabelo, eu vou no médico, como é que é esse diagnóstico? Não adianta só você bater o olho e achar que é uma alopecia androgenética. Então, hoje a gente tem a tricoscopia por inteligência artificial que vai fazer a quantificação, a métrica, a espessura desse fio, vai classificar e vai te dar um diagnóstico preciso. Então, isso é muito importante, tá? Diferenciar, porque isso diferencia na questão da conduta, do tratamento. A escolha do tratamento depende do diagnóstico. Se eu não bloquear esse paciente não vai repilar da forma adequada. O diagnóstico é realmente através da tricoscopia e por inteligência artificial. A história clínica a gente conta também. Eles um pouquinho. Isso. A história clínica também conta, porque eu acho que a história tanto de paterna familiar ou materna, que tem calvície, então tem algum grau. Ela na verdade, é uma genética multifatorial, não é uma coisa determinante, mas é muito prevalente, então a gente tem que ter essa história clínica, né? Aí, fazendo o diagnóstico correto, a gente conseguir, então, definir a conduta também correta, tá? Fala um pouquinho, biópsias são necessárias? Isso é uma pergunta muito das pessoas, Sala. Quando que a biópsia é necessária na queda de cabelo? Ela é necessária quando a gente precisa diferenciar para diagnósticos de doenças inflamatórias do cabelo. Quando a gente tem só uma alopecia androgenética, sem nenhuma outra, não tem inflamação do couro cabeludo, não tem descamação importante, não tem alguns achados que a gente acha na tricoscopia de doença inflamatória, a gente não precisa fazer biópsia, tá? Não tem necessidade. A gente não faz. E aí, vindo um pouquinho agora, a gente falando um pouquinho de tratamento, aí eu volto pro eflúvio, para a queda aguda aqui da Carol. Carol, fala um pouco sobre tratamento. É uma dúvida muito grande das pessoas sobre eflúvio telógeno. Como a gente trata o eflúvio telógeno? O eflúvio telógeno, como a gente disse, a gente tem que procurar os fatores desencadeantes. Então, o tratamento não vai ser só da queda de cabelo em específico. A gente vai tratar o fator desencadeante. Por exemplo, no caso da deficiência de ferro, a gente vai repor essa deficiência de ferro. Uma deficiência de B12, a gente vai repor a deficiência de B12. O paciente que está com alteração de tireoide, a gente vai encaminhar para o endócrino para ele avaliar. Uma mulher, por exemplo, que está com muito sangramento menstrual, a gente vai encaminhar para ginecologista para tentar avaliar, regular, além da reposição de ferro. Paciente no pós-parto, essa paciente a gente vai ter que ter um acompanhamento nutricional um pouquinho melhor, porque ela já está expoliando muitos nutrientes por conta da amamentação. Então a gente vai ter que ter, além do tratamento na clínica, a gente pode entrar com mesoterapias, né, que são injeções de medicamentos ali no couro cabeludo para ajudar a melhorar, porque essa queda ela vai melhorar sozinha. Mas a gente Isso é importante falar, né? Ela é uma queda autolimitada que melhora sozinha. O seu corpo é capaz de tratar ela. A gente entra com o tratamento para tentar auxiliar nessa recuperação do fio. Exatamente. E aí vai recuperar sozinho. Isso aí, hoje é uma das coisas que a gente discute muito na prática, que vem muito da tricologia. Não, vitamina não é tratamento para cabelo. Mas de uma forma global, as pessoas ficam comprando se automedicando. Sim. Então não é a automedicação e a vitamina que vai tratar isso. É você olhar esse paciente como um todo. Essa avaliação global desse paciente e a saúde, o status quo desse paciente. Então quem é esse paciente? É um paciente que tem desnutrição proteico-calórica, é um paciente que tem infecção crônica, e o que realmente a gente precisa, porque hoje as pessoas, algumas vivem de alimentação errônea, não tem uma nutrição equilibrada, então entra quando, né, a necessidade só quando tem uma alteração nutricional, né, Carol? E o importante é a gente lembrar que dentro dessas vitaminas, muitas delas têm
nutrientes ou vitaminas que podem piorar a queda de Fala cabelo. um pouquinho aí, quais que podem, né, piorar, Carol. O excesso de vitamina A, por exemplo, já é comprovado cientificamente que piora a queda de cabelo. O excesso de selênio também pode piorar a queda de cabelo. O excesso de vitamina E pode piorar a queda de cabelo. Então, é importante ser um tratamento bem direcionado para o paciente. Não dá pra gente tomar qualquer vitamina, porque isso, além de não tratar, pode piorar. Pode acabar piorando. Aí eu queria falar um pouquinho agora também sobre o uso do minoxidil, né? E a gente podia falar, não sei se a Carol fala e depois eu passo para as meninas. Isso. Minoxidil, né? Que é uma droga que voltou aí, né? Usamos sempre de uma forma tópica e todos os trabalhos agora demonstrando a eficácia do minoxidil oral e citar alguns dos trabalhos mais recentes, que é uma dúvida muito comum das pessoas, Sim, né? A gente tem o minoxidil como um tratamento, sim, principalmente na fase de repilação do eflúvio agudo, e no caso do eflúvio crônico, ele é o tratamento primeira linha para o eflúvio crônico, porque o eflúvio crônico tem que é aquela queda de mais de 6 meses Isso, crônica é o padrão diagnosticada, ouro. que é o padrão ouro. Isso. E não confundir esse crônico de 6 meses com a alopecia não é. Por isso que o dermato é fundamental. Exatamente. É a nossa função. A primeira coisa é o diagnóstico correto. Diagnóstico. Sim, o diagnóstico correto vai direcionar o tratamento correto. Então, o minoxidil, ele vai ajudar nesse eflúvio crônico a reajustar o ciclo capilar. Então, ajudar esse ciclo capilar a entrar no eixo e o paciente parar de ter essas quedas crônicas que ele tem ao longo do ano. E a gente mantém esse tratamento por um tempo prolongado. E o que ele faz? Ele aumenta a fase de crescimento do fio e assim esse fio consegue ficar mais tempo. Prolonga a fase anágena. Isso, a fase né? anágena. O fio consegue ficar mais tempo no couro cabeludo, crescer mais, espessar mais. E a gente não usa ele só para eflúvio crônico, né, Maria? A gente Sim. usa ele para muitas outras doenças. coisas. E a gente pode um falar. dos pilares do tratamento, né, da androgenética. Agora a gente o volta minoxidil. para androgenética, isso. Exatamente. Associado, a gente pode falar agora dos antiandrogênicos. O minoxidil é um pilar ali, e muitas vezes o paciente não tem só queda de cabelo, não tem só eflúvio. A maioria dos pacientes que a gente tem na prática clínica tem associação de eflúvio com androgenética, então isso é fundamental. E aí a questão do diagnóstico ali precoce e pensar que tempo é cabelo. Quanto mais rápido eu tiver esse diagnóstico... Não deixe para tratar, demorar a tratar esse cabelo, que depois vai chegar naquela fibrose da raiz que a gente falou ali. Fibrosou, já era, né? Exatamente. E aí, antes de continuar aqui, eu queria, Aldinha, falar sobre uma doença hoje que é uma epidemia, o padrão de alopécia fibrosante frontal, que chama AFF, é uma epidemia entre as mulheres. Quando você tem, é importante até o diagnóstico e as mulheres perceberem em casa, que passa às vezes sem perceber, quando você tem uma área de fibrose ou perda de cabelo frontal nessa região, que vai perdendo, e você vai, uma das queixas principais é: minha testa está crescendo, minha testa está alargando. Então aquelas mulheres que tinham uma implantação baixa, vai fazendo uma área de fibrose que vai crescendo. Então essa é uma epidemia real. Sim. É uma doença relativamente nova, que é essa alopécia, né, fibrosante frontal, e eu queria que a Alda falasse um pouquinho dessa, que está dentro da queda de cabelo cicatricial, né? Primeiro é importante ressaltar que a cicatricial não tem tratamento. Uma vez fibrosado aquele folículo, ele foi destruído. Não tem o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Um diagnóstico precoce. A alopecia frontal fibrosante foi descrita a primeira vez em 94. Então, relativamente uma doença nova, né, no nosso meio. Para a medicina isso é pouco tempo. E a partir de 2010 ela foi crescendo exponencialmente. Hoje ela se tornou uma epidemia. É uma epidemia. Então, ela é uma doença fibrosante. Ela comete principalmente as mulheres... Subdiagnosticada. Muito, demais. Muito subdiagnosticada. Sim. E ela é uma doença que acomete principalmente as mulheres na fase de menopausa, pós-menopausa, mas não exclusivamente. Então, hoje a gente tem caso em mulheres jovens e inclusive em homens, né? É uma doença que não tem uma etiologia totalmente estabelecida, mas a gente já sabe que tem fator genético envolvido, fator externo, fator hormonal e do meio. Sim. Né? E por quê? Muitas vezes, mas o primeiro sinal, o que ela caracteriza? Perda de sobrancelha. A pessoa começa a queixar que a sobrancelha está caindo, porque em 50% dos casos... É muito importante prestar atenção, porque quando a gente pega os pacientes... pegar o detalhe, né? E ali escutar o paciente e examinar esse paciente bem examinado. Por quê? Ela começa a queixar da queda da cauda de sobrancelha, isso pode antecipar a queda de couro cabeludo até 50% dos casos.
Exatamente. Né? E se você trata, você evita Precocemente. a progressão. Então, gente, olha, perceber, Né? olha aí, né? Olha no espelho, percebe, né? Vê se está tendo queda. Então, se autopercepção, né? E Sim. procura um dermato, né? Para fazer esse diagnóstico, E se tem hoje, dúvida. a gente já vê ela como uma doença sistêmica. Uhum. Porque em 66% dos casos, o paciente tem um problema, uma dermatose associada. Tá. 1/3 dessas pacientes tem rosácea associada. 10% tem outra doença autoimune. Tá. Então, assim, é a visão do paciente como um todo, examinar, ir no detalhe e o tratamento precoce. Faz toda a diferença. A gente fala que tempo é cabelo. E existe tratamento para frontal fibrosante? Existe Alda, para evitar a progressão. a doença. Depois É uma doença crônica, como o paciente Sim. que tem diabetes, você vai ter frontal fibrosante o resto da vida, mas a gente consegue ter um controle. Sim, porque ela começa a ter um recesso fronto aqui, ele vai andando para trás. A linha de implantação pode chegar até aqui. Então, o paciente, Exatamente. a testa vem até aqui. Então, é uma coisa que ela altera muito as pessoas, influencia muito na autoestima, né? É. Então, a importância de alertar para isso e tratar precocemente. Excelente. Falar em tratamento, então agora vamos falar um pouquinho, Sheila, vamos voltar, e eu acho que a gente pode colocar aqui tratamento e dúvidas terapêuticas que as pessoas Sim, vêm sim. falando da alopecia androgenética, e a gente vai para o eflúvio e frontal. Vamos falar um pouco aqui. Os dois Os grandes... antiandrogênicos, que aí tem muita dúvida, finasterida, dutasterida, Sim. o que eu uso, o que eu não uso, Sim. né? Tem tantas lendas. Vamos desmistificar um pouquinho isso aqui? Então, dentro dos dois grandes pilares de tratamento da androgenética, além do minoxidil, a gente precisa usar os antiandrógenos, tá? Os antiandrógenos quais são? A dutasterida e a finasterida, tá? Tanto para homens quanto para mulheres, só que nos homens a gente tem um pouco de resistência, né, Maria? Fala um pouco sobre esse medo dos homens em usar finasterida, dutasterida, o que tem a literatura, qual é o embasamento da literatura, Exatamente. a gente fala realmente uma coisa consistente. A finasterida e a dutasterida são medicamentos que sempre permeiam ali as rodas de conversa de alguns homens sobre a questão da disfunção sexual. Sim. E aí existe um medo muito grande dos homens tomarem e terem algum efeito colateral. Sim. Os estudos mostram que esses efeitos colaterais são muito baixos, tá, Maria? Não é uma coisa que a gente vai observar. Mas a gente tem que ter critérios para iniciar esses medicamentos. Então, tem paciente que não é elegível. Então, o paciente que já tem sobrepeso, o paciente que já tem algum transtorno depressivo, o paciente que tem testosterona baixa, ele por si só já tem uma maior predisposição a ter disfunção sexual. Então, é um paciente que provavelmente com o uso desses medicamentos pode ter o efeito colateral. Mas quando bem indicado, quando você avaliar o paciente realmente não tem pouquíssima chance realmente de ter esses efeitos colaterais principais que são da disfunção sexual. Mas aí, o que acontece? É importante saber que tem paciente que chega, mesmo você falando, esclarecendo, olha, vai ter pouca chance de você ter alguma disfunção sexual, ele não quer, tá? Então, existe alternativa? Opção, alternativa. Existe. Então, a gente tem alternativa hoje, a gente tem um estudo bastante grande, importante, que foi feito em 2021 pelo grupo espanhol, onde a gente fez o mestrado. Esse grupo mostrou que o uso de dutasterida oral comparado com a aplicação injetável localmente na alopecia androgenética, a gente tem efeitos tão expressivos quanto. Então, é uma alternativa interessante. Hoje a gente usa lá na clínica o microagulhamento, a gente usa o microagulhamento robótico, a gente usa a questão dos lasers capilares para permear essas drogas no couro cabeludo e levar essa droga só para o couro cabeludo e não de forma sistêmica, ou seja, evitando a questão dos efeitos colaterais tão temidos pelos homens. Sheila, e a finasterida tópica? Fala pra gente. Exatamente, é um outro estudo lindíssimo de 2024, comparando finasterida oral com tópica, e a gente tem sim eficácia muito parecida se o paciente for bastante regrado e ser disciplinado, a gente pode usar sim a finasterida tópica, tanto em homens quanto mulheres,
com resultados bastante expressivos e comparados ao tratamento com a finasterida oral. E falando isso, acho que é muito interessante falar que o tratamento do cabelo é muito mais amplo. Então, existem pilares para esse tratamento capilar. Então, o primeiro deles é medicamento oral, o outro, medicamento tópico, o outro, a gente fazer realmente tratamentos que seja, a gente pode falar um pouco aqui de microagulhamento, de laser, né, em consultórios, também os tratamentos com laser domiciliar e LEDs, que né, é uma dúvida grande das pessoas, sim. né, e realmente as suplementações. Então, existe... E o transplante, né? E o transplante capilar, que é o último. É uma então, etapa do tratamento, né? Então, às É vezes, as uma pessoas etapa. falam, eu só uso isso, ou então só fazer. Então, quando a gente tem um olhar mais sistêmico e global, a gente consegue fazer realmente todos esses pilares do tratamento e ter sucesso. Exatamente. E fala um pouquinho, eu acho que a gente podia colocar para discutir aqui, sobre os tratamentos tópicos. Então, vamos falar de tópico. A finasterida, você já falou um pouco. Sim. O minoxidil tópico, Minoxidil. Carol. O minoxidil tópico também é um tratamento eficaz, né? Ele foi primeiro tratamento, né, que foi aprovado, né, para tratar a alopecia androgenética, e ele ainda é usado, né, para pacientes às vezes que não podem tomar medicação oral, não toleram, por conta dos efeitos colaterais das medicações orais. Então, a gente não deixou ele de lado. Comparando o minoxidil tópico com o minoxidil oral. Carol, Tem um os estudo trabalhos, qual os recente, estudos? inclusive, Para um que miligrama. comparou o minoxidil tópico com oral com resultados semelhantes, tá? Exato. A gente, na prática clínica, a gente tem uma tendência a achar que realmente o oral tem melhor resultado, mas eu acho que muito isso tem a ver com a questão da aderência do Aderência, paciente exatamente. ao tratamento. E o uso correto, né? Exatamente. É, o uso correto. A Fala um quantidade correta. Fala um pouco de loções também. Então, assim, muita gente usa loção, produto natural. Shampoo, por exemplo, a queda de trata cabelo. Ou não trata. Eu Não. uso melatonina e o outro usa calda de como é que fala? Oi, meu Tem paciente, muita de coisa, Horstein, tem muita coisa. O que tem em literatura de eficácia? Então, babosa ajuda, coisa tudo. Muita coisa milagrosa, muita mas coisa que não milagrosa. é. Então, o cabelo tem um apelo, porque é uma questão cultural, faz parte da questão da Exato, mulher, do sim. homem. Então, a falta desde Autoestima. Sansão que perde as forças. A gente vem falando, Júlio César, que era careca e usava coroa para disfarçar. Tem um apelo na autoestima. Mas só que a gente entende que não é só autoestima, esse cabelo é saúde, Sim. né? Então, o que tem de literatura sobre medicamentos tópicos, né? O que tem de mais evidência que é comprovado é o minoxidil, a Sim. finasterida hoje em dia. A gente tem alguns trabalhos com cetirizine, com melatonina, que mostraram melhora da queda, mas não são trabalhos robustos, né, com uma super evidência, mas mostraram, a gente vê que na prática, quando a gente usa, a gente pode ter melhora da queda. E o shampoo, a gente sabe que o shampoo ele tem muito Shampoo pouco. trata, cara, de cabelo. As pessoas falam assim, eu quero não, shampoo não. milagroso. Não, Não, ele não não. trata. É um Fala, queijo, Aldinha, fala. fala sobre Mas não, o shampoos. couro cabeludo bem tratado vai ajudar Sim. na repilação desse cabelo, mas ele não trata a queda em si, ele é um adjuvante. Isso, fala um pouquinho sobre dermatite seborreica, essa coisa da questão do couro cabeludo, microbiota, que a gente fala que tem um impacto muito grande Sim. também. Eu acho que é legal lembrar que o shampoo ele melhora a qualidade, a textura do fio. Então, às vezes, isso Ajuda sensorialmente muito, pro paciente sim. é bom, mas não trata a Ele queda. tem o seu lugar. Não tô falando que Isso. não deve ser usado, mas pra queda em si ele não adianta, né? E um couro cabeludo saudável, se tratando uma dermatite seborreica também, a dermatite seborreica ela piora uma queda. Rosácea de couro Rosácea de couro cabeludo. É subdiagnosticada. Super. Os pacientes que têm Couro cabeludo muito couro sensível. vermelho, couro cabeludo sensível. Prurido no couro cabeludo. Dor, né? Dor. Tem gente que tem dor, sensibilidade aumentada, que está associada até a alguns tipos de queda. Não, tem muita gente que tem agonia, né, de ir no cabeleireiro, que mexam no cabelo e não sabe o que Tem é, gente que né? não prende o cabelo nem pra fazer ginástica. Chama-se porque tricodínia. Tricodínia, esse é um nome a bem famosa específico, tricodínia, tricodínia. né? E aí isso E é real, tem e tratamento. acontece, E aí tem. a falta do diagnóstico também, a pessoa entender ali. E o uso, às vezes, de tinturas erradas, ou muita hipersensibilidades e alergia. dermatites de contatos não tratados. Eu pego muitas pacientes na prática que tem, meu cabelo coça, meu couro cabeludo coça muito e fica vermelho e continua fazendo a tintura sem trocar. Mas aí Então, entra às vezes, o exame, dermatites crônicas. E o diagnóstico E aí, correto, às vezes, você tem né? realmente uma sensibilidade à água oxigenada. Eu tenho uma dermatite no couro cabeludo por conta de água oxigenada. Eu já troquei 10 vezes de tintura, cheguei numa tintura ideal, fiz teste de contato alérgico, e aí você consegue, porque o uso crônico de tinturas em contato com o couro cabeludo, você vai fazendo uma inflamação
informação e sensibilizando. E você né? fazendo esse diagnóstico é diferente no dermatite seborreica. E olhando, muitas pessoas, né, o dermatologista tem a capacidade de diagnosticar uma psoríase que vai precisar de um Psoríase tratamento de couro sistêmico, cabeludo. às vezes, né? Do dermatite seborreica, do dermatite de contato. Isso tudo influencia na queda. Certo. Né? E é importante entender que o cabelo e a queda de cabelo vai muito além, né? Você vê a profundidade que a gente vai para investigar uma queda, uma inflamação do couro cabeludo. A gente vai numa profundidade muito grande. Então, não é uma vitamina que vai resolver, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre laser, microagulhamento, injeções de couro cabeludo. E aí eu coloco para vocês aqui. Então, o que tem das últimas evidências de MMP, laser, CO2, Erbium, e aí a gente pode falar de PRP também, plasma rico em plaquetas. Como é que a gente pode aí resumir o que tem das últimas meta-análises? Me fala. Os lasers capilares têm evidência científica, tá? Então, alguns lasers são muito importantes. Por exemplo, o laser de CO2 é um dos melhores lasers para permeação de ativos, que é o que a gente precisa. A gente precisa permear aquele medicamento, aquela droga que a gente usa, dutasterida, finasterida, o próprio minoxidil ou complexos vitamínicos para entregar direto ali para o bulbo capilar. Então, a gente tem estudos mostrando, e não só a melhora também da qualidade daquele couro cabeludo, mais vascularizado, então ele vai ter mais oxigenação, maior nutrição, então isso melhora. O agulhamento também, a gente tem vários estudos mostrando que agulhar o couro cabeludo também vai gerar essa neocolagênese e essa neovascularização, ou seja, a formação de vasos e melhorar a qualidade daquele couro cabeludo. Acho que é legal lembrar. E ajuda muito a permear esses medicamentos que a gente usa, que a pessoa não quer usar oral. É uma opção maravilhosa. E lembrar que eles também ativam as vias de crescimento do cabelo, não é só Exatamente. Esse dano tecidual que a gente faz tanto com laser quanto com microagulhamento, a gente vai fazer um estímulo ali no couro cabeludo para ativar vias de crescimento. Então, não é só o laser por si só ou só a permeação, né? O laser sozinho, o microagulhamento sozinho, eles estimulam o crescimento do fio também. Existem várias formas de a gente entregar esses ativos para o couro cabeludo. Fora isso, Carol, os home devices, LED, adianta, não adianta? Adianta, eles tem não algum artigo? Tem artigos, tem, na verdade, bastante artigo saindo hoje em dia sobre isso, né? Eles ajudam. A gente não usa eles como um tratamento isolado, né? Eles são um coadjuvante no tratamento, eles ajudam a gente a fazer uma manutenção desse tratamento em casa. E o que a gente sabe é que eles, a hora que a gente coloca a luz ali no couro cabeludo, ela vai ativar também algumas vias que melhoram a circulação, que podem fazer um estímulo de colágeno e também podem fazer um estímulo menor, mais de vias de crescimento do fio. Os estudos mostraram, sim, algum crescimento. A questão é que é um tratamento, no geral, quando ele é sozinho, muito mais demorado. Eu falo pro paciente sempre que é um plus. Sim. Tá? É um coadjuvante. O tópico oral. Os pilares centrais não podem ser esquecidos, né? Eu acho que é super importante. Aldinha, fala um pouco aqui, a gente falou sobre os eflúvios, são a queda aguda, o eflúvio crônico, a alopecia androgenética, que tem a questão realmente, né, o fundo genético, outros tipos de queda de cabelo que as mulheres não percebem. Alopecia de tração. Sim, a alopecia de tração também é importante, que caiu mais uma vez na cicatricial, que é irreversível. O folículo ele é muito sensível, né? Então você traciona ali, vai arrancando o fio. Tem a tricotilamania que vai pela mesma maneira, a pessoa que arranca o fio. Mas de tração é como aquela pessoa que faz um rabo muito apertado, alongamento, extensão capilar, ele vai causando uma inflamação naquele folículo que vai evoluir para fibrose. Exatamente. Né? E uma coisa que eu falo muito, hoje as mulheres têm hábito de usar tic-tac, que é o cabelo artificial, de colocar ali e esquecem de tratar o cabelo. Gente, hoje nós vamos viver, se Deus quiser, por volta de 100 anos. E a gente esquece que precisa de cabelo até lá na frente. Sim. Então, e a gente pode entrar e falar um pouco da mulher também na menopausa, do que está muito em voga hoje, que se fala muito, que é a senescência capilar. O nosso cabelo fisiológico. Mudou hoje em dia, fisiológico o nome, então a gente não pode falar nem relação. É uma alopecia, porque o cabelo, como a nossa pele, como a nossa unha, também modifica. Então a gente vai perdendo aí, a colágeno vai perdendo 1% ao ano, na menopausa 25%, a gente chega a perder 12%, né? A gente fala perto da menopausa, da densidade
do fio. Isso. Então vamos falar um pouco dessa alopecia fisiológica. Então, manter o fio durante esse tempo todo é extremamente importante. E aí entra também o uso do minoxidil oral nessas alopécias fisiológicas como manutenção. Então a gente passar a cuidar do cabelo também como um órgão, como realmente uma densidade de pele, porque muita gente acaba cuidando que esquece do cabelo. Isso. Não esquecer do Cabelo tratamento desse envelhece cabelo, né? também, Fala né? da alopecia fisiológica, que hoje em todos os congressos todo mundo agora veio muito à tona, e depois a gente volta falando da perda de cabelo da menopausa. Isso. Então, a alopecia fisiológica é essa alopecia que acontece, é um processo natural, então, fisiológico, né, do nosso corpo, de envelhecimento do fio, envelhecimento ali da papila, e a gente vai tendo, sim, um afinamento progressivo muito mais lento, né, muito mais devagar, mais natural do que na alopecia androgenética, mas a gente tem, sim, um afinamento, uma perda de fios, a gente tem a canice, né, que é Cabelo os branco, cabelos vamos brancos. trazer cabelo branco aqui pra mesa. Nesse Eu tô com os processo meus aqui, ó. fisiológico, e que a gente vê que ele é muito queixado, né, muito mais queixado pelas mulheres, né. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que no nosso consultório, a faixa etária de mulheres principais que queixam de queda de cabelo tá ali entre os 31 e os 59 anos, que são as mulheres que vão começar a chegar ali no climatério, na menopausa. E eu tenho uma amiga que falou uma frase que é muito legal. Toda mulher que está no climatério e na menopausa tem que estar preparada para alterações capilares. Exatamente. A gente não vai fugir dessas alterações capilares. Mas elas Então, podem ser tratadas. podem Pode ser ser tratadas, né? tá? A gente tem que ficar atento pra exato. isso. A gente tem que estar preparada para isso, Sim. para essas alterações e saber que elas têm tratamento. Então a gente vai ter, por conta da queda de estrógeno, pela alteração do balanço androgênico ali a gente tem uma proporção um pouquinho maior de andrógenos, né, quando a gente tem essa queda de estrogênio, e a gente tem, sim, um afinamento, a gente tem uma alteração de espessura do fio, que incomoda muito as mulheres, fica aquele cabelo seco, qualidade, né? mais poroso, difícil de domar, e elas sentem também esse afinamento, couro cabeludo aparecendo mais, então a gente tem que auxiliar elas nesse aspecto, né? Exatamente, como auxilia com a pele, e isso é uma questão de saúde, de autoestima, né? A gente está cuidando como um todo dessa mulher, que é essa mulher de hoje, que a gente tem que aprender a E eu cuidar. acho interessante, Não, e Maria, pegando. não chegar para tratar na menopausa. Sim. Se você chega com o cabelo tratado na menopausa, essa resposta é muito melhor. Se você tem uma Iniciar na androgenética que você perimenopausa. não tratou uma vida inteira, isso vai só somar com o envelhecimento. Isso. Então, é gerenciar o envelhecimento como um todo e nunca deixar o cabelo de lado. E nesse É ponto a massa. reposição hormonal também, quando bem feita, ajuda a gente, né? A gente Sim, tem que lembrar que a estrogênio. reposição hormonal não é um tratamento para alopécia, nem para androgenética, nem para alopécia fisiológica, mas à medida que a gente repõe esses hormônios de forma adequada, né? Porque hoje em dia a gente tem que frisar Usar bem medicamento. que é de forma É adequada. exatamente isso que eu gostaria de falar. Desse gancho. Ele melhora, né? Esse gancho que a doutora Carol falou é o seguinte: o que a gente vê muito hoje, né? E chega muito nos consultórios, tanto homens quanto mulheres, não a questão da reposição hormonal de estrogênio e progesterona da menopausa, que é o ok, mas a gente vê muitos pacientes com a reposição de testosterona e os análogos, oxandrolona, gestrinona, os chips da beleza. E aí, às vezes, com o intuito de ganho de massa magra, de performance, alguns homens Mas também. o impacto é no cabelo. O impacto é muito grande. Então, Enorme. a gente induz uma alopecia androgenética nos pacientes que têm predisposição e a gente gera afinamento, gera queda. Pelo uso crônico dos hormônios, as mulheres não Exatamente. percebem. E eu acho que é legal a gente lembrar também que, às vezes, elas estão usando esses hormônios, elas não sabem que estão gerando uma alopécia e já chegam tomando um monte de medicamentos. Exatamente, porque o mesmo médico que que implantou o chip ali da beleza Ela já coloca hormonal, finasterida pra mulher. já coloca, vem na receita daquela paciente finasterida, utasterida, ela nem sabe que tá tomando um bloqueador andrógeno, mas eles colocam justamente porque sabe que o impacto no cabelo vai ser muito grande. E a Então gente assim, tem eu que ser falo sempre pro honesto, paciente, né, tudo com o não paciente. terás. Tudo não terá. Você vai
vai querer ter músculo, disposição, que seja, enfim, ali, o que você tá procurando hormônio, com o cabelo hormônio, vai cair. você não vai ter cabelo. A vida é feita de escolhas, Vida né? cruel, Tudo meu não Deus terás, do né, céu. Gê? Tudo não Gente, terás. chegando perto de Escolha. 50 anos, eu vou te falar, olha, vai perdendo muito mais. Exatamente. Não, mas isso é muito importante. Uma coisa que falar, isso na nossa prática, me veio aqui você Muito. falando, senso crítico. Muitas mulheres, muitas, e por mais esclarecidas que sejam, estão tomando uma série de medicamentos e não sabem a função, o efeito colateral desses medicamentos. Exato. Numa falsa promessa de longevidade, numa falsa promessa de que vou viver muito, eu vou ter músculo, vou estar bonita, gostosa, vou ter cabelo, isso, tá tomando, tá colocando chip e sem embasamento científico. Então é muito importante, você pode não saber, mas ter um senso crítico. Será que isso é para mim? Questionar. Será que eu posso usar esse medicamento? Será que isso aqui não vai me fazer um mal futuro? Parar de pensar a curto prazo, pensar a longo prazo. Então não adianta estar bonita hoje e com câncer amanhã. Não adianta beleza acima de tudo. Então a gente tem que tomar cuidado e realmente trazer esse questionamento, fazer esse letramento sobre o uso abusivo de Anabolizantes. anabolizantes, É a verdade, né? chips, que não tem evidência, não tem respaldo nenhum em literatura, e essas mulheres acabam chegando no nosso consultório com uma queda de cabelo absurda, estão usando produtos, Fora os outros efeitos, suplementos né? Que elas- também que levam à queda. Então, assim, é muito importante. É Então, muito não sério, posso né, não saber, Maria? é muito mais sério que a gente imagina, e é uma epidemia de suplementação desnecessária. Então, tem aquilo que é o off-label, tem o que é o label, e tem aquilo que tem um risco grande. Então, não submeta sem saber. E acaba que o impacto acaba vindo pra gente, que muitos efeitos colaterais desses anabolizantes é o quê? Vem a paciente com acne, vem com a queda de cabelo, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também de síndrome do ovário policístico. Muitas das mulheres têm a questão da queda crônica de cabelo associada com resistência insulínica, síndrome SARA, que aumenta o pelo. A gente está falando de queda de cabelo, mas o aumento de pelo também. Fala um pouquinho sobre isso. É uma síndrome muito subdiagnosticada, né? É uma síndrome. Então, ela é feita de vários sintomas, sinais e sintomas. E um dos mais comuns é a queda de cabelo, oleosidade na pele e aumento de pelo na face, áreas androgênicas, né? Isso a longo Cai na cabeça, cresce no rosto, tudo dá pro lugar acne. errado. O pelo vai pro lugar Não, errado. e o importante dizer também que a alopecia androgenética é uma doença sistêmica, tá? Sistêmica. Ela é muito associada à síndrome plurimetabólica. Então, a gente, por exemplo, no Covid, os homens calvos morriam mais Exatamente. porque ele é muito associado a aumento de peso, alteração glicêmica, maior risco cardiovascular, e as mulheres também. Então, a gente tem sempre algumas pacientes com alopecia androgenética que a gente, muitas vezes, tem acne junto, obesidade, aumento em hirsutismo, como a doutora Alda falou, que é aumento de pelos em áreas que não são áreas normais de se ter pelo. E a gente sempre tem que descartar e fazer uma avaliação endocrinológica muito profunda dessas pacientes para descartar e tratar como um todo, né? Tratar essa parte também dessa disfunção metabólica que pode estar associado a uma alopecia androgenética. As pessoas acham que é só a questão estética, Não. mas não é. E hoje tem Nunca. alguns estudos que mostram que o próprio aumento da insulina pode piorar a alopecia androgenética, o deslocamento da testosterona na proteína de carregamento. É impressionante. Então, assim, né? Como o é um cabelo, todo, né, mexe não com a questão de existe só saúde cabelo, toda. só pele. E dá o devido peso ao medicamento. Acho que o medicamento, inclusive as vitaminas, são medicamentos, né? Todos os medicamentos, eles têm as indicações, as contraindicações, os efeitos colaterais, e cabe ao seu médico avaliar. A avaliação é individual, se vale a pena, né? Tudo não terá. Então, a gente vai sempre pesar o malefício e o benefício. Sim. E a longo prazo. Não adianta um mês, sendo que a gente vai viver tantos anos aí pra frente. Exatamente. Né? Então, a gente está falando um pouco de tudo aqui e eu vou trazer, existem muitos mitos e verdades sobre cabelo. Eu queria que vocês esclarecessem aqui, né, como médicas, o que funciona, o que não funciona. Então, primeira coisa, Carolzinha, cabelo molhado. Pode dormir com o cabelo molhado? O que acontece dormir com cabelo? Eu dormi com cabelo molhado essa noite, tá? Eu amo. Pode. Eu vou confessar. Eu amo. Eu me sinto passa. limpa. Nossa, olha, duas coisas que são meus pecados. Dormir de cabelo molhado, eu Não juro. pode. Mas eu boto uma toalhinha assim, aí ele não fica úmido demais. E a segunda não passar hidratante, a pele seca. Então, assim, esse é um- e tomar banho quente. Então, são duas. E cabelo, aí me fala também, eu só tomo banho fervendo com meu cabelo.
cabelo. Carol, fala as duas coisas. Impacta ou não impacta? Dá uma aula pra gente. Impacta sim. Primeiro, Eu vou mudar. Dormir com o cabelo molhado impacta, sim. Não é bom, tá? A gente, quando dorme com o cabelo molhado, ali encosta no travesseiro, isso aumenta a umidade local ali do couro cabeludo. Então, a gente altera o microbioma daquela região, piorando a inflamação. Então, em quem já tem uma dermatite seborreica, isso pode piorar a dermatite seborreica. Pode ter aparecimento de fungos. A gente pode ter foliculite, né? A gente pode ter bactérias ali por esse aumento dessa umidade. Além disso, o fio molhado, ele é um fio mais elástico. Ele é um fio mais frágil. Então, a hora que isso faz um atrito ali na fronha da Fica mais cama, frágil. ele fica mais frágil e ele pode quebrar mais. E essa paciente pode acordar com mais frizz. Vou Viu, ter Maria? que mudar. E banho quente demais, água muito quente no couro cabeludo. Sim, a água muito quente, ela inflama, pode piorar, né? Os couro cabeludos que têm inflamação, dermatite seborreica, né? Ou doenças inflamatórias, a água muito quente piora muito. Além do que a água muito quente destrói o cabelo, né? O fio em si, né? Ferve o cabelo. Casa de ferreiro, espeta de pau, gente, mas tudo bem. Vamos secar a raiz, pelo menos, Marisa. Tudo bem, secar a raiz. Falar nisso, secadores. Vamos falar de secadores quando a gente fragiliza, porque existe uma outra área dentro do eixo capilar, que é a tricologia, que trata também só da fibra, né? Então existe o tratamento medicamentoso e existe o tratamento cosmético do cabelo, que a gente trata da fibra e do couro cabeludo. E a gente, né, na nossa clínica, a gente acaba fazendo muito isso. É igual o paciente que faz o tratamento com o dermatologista e tem a limpeza de pele, tem os procedimentos, existem os peelings, que é coadjuvante ao tratamento. Nós fazemos muito essa parte, não só da parte da doença, mas como também da tricologia, que é o tratamento da fibra. Fala um pouco de secador, Alda e Sheila. Como a Carol falou, Estraga o cabelo molhado, ele é mais sensível, mais frágil. Até a forma de secar com a toalha interfere. Né, de desembaraçar. Você nunca vai começar lá por cima, você começa por baixo, desembaraçar, nada de esfregar a toalha, que senão você vai ficar uma maravilha. Exato. Então, assim, secar com secador frio, tem que ter uma distância mínima desse secador, sempre de cima para baixo, para você não abrir as cutículas, não aumentar esse frizz. Né? Tá. Então o cabelo também tem um cuidado adjuvante. Protetores térmicos adianta. E Tem uma outra que usar. coisa que a gente orienta muito, protetor solar para cabelo. Não é um hábito das mulheres, usar. mas o sol também leva a senescência capilar. O sol degrada a fibra. Então, a exposição Fora crônica. que tem também a questão do câncer de pele no couro cabeludo, principalmente dos pacientes calvos que tem pouco cabelo. Então, o sol penetra, solar. precisa passar protetor solar. Excelente. Não tem como. Sheila, cabelo branco. Pode ser revertido, esses últimos trabalhos que saíram agora, canice precoce. E o que está relacionado? Eu tenho desde os Gente, eu adoro. Eu tenho desde os 27 anos de idade. Então, desde os 18 desde os 27. Então, eu tenho histórico familiar de estresse. Cabelos brancos. Eu adoraria responder que tem solução, mas que, infelizmente, por enquanto, ainda não temos solução para reverter. Como podemos mitigar isso daí? A gente pode, na verdade, hoje em dia, o que a gente tem alguns antioxidantes, alguns suplementos. Alguns relatos, né? Relatos de caso que não que revertam, mas que previne, que diminui a quantidade de cabelos brancos que você vai ter. Porque, na verdade, o cabelo branco é um processo do envelhecimento natural, mas por enquanto não. Mas pegando esse gancho de cabelo branco, é muito comum a gente ver na internet, não só para cabelo branco, mas também para queda de cabelo, Milagre. a proposta, exatamente. Milagre. De tratamentos não milagrosos. Em milagre para cabelo. Não tem. Existe não tem tratamento milagre. contínuo, avaliação, Exatamente. robusta, paciência, entendendo que daqui a um ano vai estar bom. Exatamente. Não tem como. 2 Não anos tem. é uma vida tratando o cabelo, né? Exatamente, não tem Pouco como. sempre. Pouco sempre. Falar um pouquinho, a gente não tocou aqui no assunto, que cada vez mais está prevalente, alopecia areata. Alopecia que é vulgo chamado pelada. São aquelas, né, quando você começa a aparecer placas no couro cabeludo, sem cabelo nenhum. É uma perda súbita, rápida, que a gente, né, Carol, fala um pouquinho sobre a alopecia areata, que tanto acomete e apavora as pessoas, pode ser em sobrancelha, existe a alopecia areata mais extensa. Fala um pouquinho de areata. A alopecia areata, a gente considera ela como se fosse uma doença autoimune, né? O nosso corpo, por algum motivo, agride aquele fio e aquele fio cai. E ele pode cair como um todo, do corpo inteiro,
que é um caso mais raro, mas pode acontecer. E na maioria das pessoas ele cai em pequenas placas. É a pelada. É aquela alopécia que você, às vezes a mulher nem vê, né? O homem foi no cabeleireiro, o cabeleireiro fala, Tá com buraco, você tá com um buraco aqui, tá com uma falha. E aí a pessoa vai notar, ou outra pessoa vê. Na maioria dos casos, principalmente em adulto, ele vai ter uma vez e talvez nunca mais tenha. Né? Sim. Um quadro autolimitado com um tratamento que a gente consegue fazer no consultório, que a gente pode fazer infiltração de corticoide, recupera bem esse fio, mas a gente tem quadros que evoluem cronicamente e que vão precisar de um acompanhamento mais de perto e que vão precisar de medicações mais orais, como os inibidores de JAK hoje, que são vamos fazer um pouquinho de inibidores de JAK, né? citar um pouco, a gente não Acho falou. que a Aldinha pode falar um pouquinho dos inibidores. São imunomoduladores, né? Porque, como se falou, é uma doença autoimune. Importante quando ela pode acontecer até na infância, né? E isso já é um prognóstico pior, que necessita de um acompanhamento mais de perto, um tratamento mais invasivo. Os inibidores de JAK, eles estão reservados para aqueles casos que não respondem aos tratamentos de primeira linha. É um tratamento prolongado, que tem que ser acompanhado pelo médico. Sim. Mas hoje em dia, os inibidores de JAK mudaram um pouco o prognóstico, né? Que antigamente, realmente, nos casos mais graves de alopecia universal, que a pessoa perde todo o cabelo, a gente tinha respostas muito pobres, né, dos medicamentos anteriores. Hoje em dia, a gente tem uma resposta, não é 100%, mas a gente consegue ter uma resposta superior ao que a gente melhorou muito o prognóstico da então. doença. São medicamentos que mudaram a vida do paciente, Mudaram. né? E isso Sim. já existe no Brasil, já existe tratamento, já é muito bem estudado literatura, e é uma nova era de medicamentos em dermatologia, que são esses inibidores de antiquinase, que até então a gente tinha só a opção de corticoterapia, de corticoide. Sim. Então, você ao invés de fazer um bloqueio total imunitário, você faz numa área muito seletiva da resposta autoimune do nosso organismo, né? Então, é muito interessante ir atrás do dermatologista, que é quem está habilitado a prescrever os inibidores de antiquinase, né? Para tratar de uma forma correta. É um medicamento. Falar um pouquinho, a gente também não falou sobre psoríase de couro cabeludo, né? Isso. É muito mais comum do que a gente imagina, subdiagnosticado, não tratado, e a pessoa vive uma vida inteira com essa psoríase achando que é uma dermatite e no fundo é uma psoríase de couro cabeludo. Aí, nesse caso, a gente tem que lançar a mão muitas vezes da biópsia. Aí a biópsia é importante porque já entra dentro dos diagnósticos diferenciais de doença inflamatória do couro cabeludo. A psoríase é uma doença também sistêmica, então quando você faz um diagnóstico de psoríase de couro cabeludo, envolvem outras coisas que você tem que estar atento, né? Então, é uma doença que não é só tratada de forma local, mas também vai ter que ser tratada com medicamentos mais específicos e medicamentos para tratamento mais sistêmico daquele paciente. Pode estar até relacionado com artrite psoriática, por exemplo. Exatamente. Importante esse diagnóstico. Isso. Eu fui falando tudo e meu mitos e verdades parou aqui. Vamos voltar pros meus mitos. É que tem tanta coisa, nós somos apaixonadas por cabelo. Cabelo é o mundo. Isso que a gente está tentando selecionar aqui. Realmente, sobre as alopécias não tão cicatriciais, só a frontal fibrosante, que é uma epidemia e que merece nossa atenção. Um alerta, para diagnóstico, é um alerta hoje da Sociedade Brasileira de Dermatologia em relação à frontal fibrosante. E lembrar que ela é mais prevalente na menopausa, né? Na menopausa. Sim, foi descrita primeiro só como pós-menopausadas. Hoje que surgiram mulheres mais jovens, né, e até em homens. Exatamente. Vamos lá. Alda, tintura faz mal pro cabelo? A tintura não interfere na queda, mas ela pode interferir na qualidade do seu fio. Na qualidade, ou se o paciente tem dermatite de contato. Aí ele pode piorar a queda quando tem dermatite de contato, um couro cabeludo sensível, e tem que ser a tintura mais específica, como você falou no seu caso, fazer um teste de contato, saber o que ele tem alergia para não virar uma coisa crônica. Eu acho que é legal a gente lembrar que toda agressão aguda, né, inflamatória no couro cabeludo pode gerar um eflúvio. Sim, né? Aí sim. Uma dermatite de contato por conta da tinta, por conta de cola, né? Nossa, de todas além da as tração, tem a dermatite de contato pelas extensões. Eu falo muito pra quem usa extensão. Eu falo assim, gente, hoje você tem cabelo pra botar extensão. Eu falo, já que tem, dá falsa sensação que você tem cabelo. E as mulheres não tratam. E quem mais precisa, quem mais faz extensão é aquela pessoa que tem pouco cabelo. E o cabelo eu falo, trata. Aí minha meta é assim, vamos tratar. Eu vou tirar suas extensões. Aí ela fala, vamos começar. Aí você vai tratando, e depois de um tempo você vai encorajando a mulher a tratar. E pode ser extensão
eventual e não viver de extensão. Exato. Porque senão hoje a gente vive do cílio postiço, sem tratar o cílio, vai perdendo o cílio. A gente vai tratando, vai botando extensão sem o cabelo. Só que a gente esquece que a gente vai chegar aos 60, 50, 60 anos e a gente vai precisar ter o nosso cabelo original. Então, quanto mais original, quanto mais cuidar do que a gente tem, Sim. melhor. Da pele, do cabelo, da unha, não é? Porque Sim. senão, até a unha, né, postiça, né? Aí a gente não tem unha depois lá. Exatamente. Carol, aqui, cabelo cacheado, tem mais tendência à queda? Não, eu como cacheada natural. Cacheada! Eu sou sim. É uma falsa impressão, na verdade, né? O cabelo cacheado, ele fica um pouquinho mais enrolado um no outro ali naturalmente, né? Quando ele seca. Isso tende a deixar os fios que caem naturalmente, porque a gente tem uma queda fisiológica de fios, todo mundo tem, diária, né? Todo dia a gente tem um pouquinho de queda de cabelo, que às vezes é visível e às vezes não. Só que no fio encaracolado, esses fios tendem a ficar um pouquinho mais presos um no outro. Aí o paciente vai lavar no banho, Tem a sensação. tem essa sensação de que tá caindo mais fio. Além do que a maioria das pacientes de cabelo cacheado tem uma tendência a lavar com menor frequência os fios, né? Tá. Elas não costumam lavar o fio todo dia ou dia sim, dia não, justamente porque o fio cacheado ele é um fio mais ressecado, né? Ah, ótimo. Então isso dá uma falsa impressão de que tá caindo mais fios, mas na verdade são apenas fios que Fios ficaram acabam ali soltos presos. e que caem acumulados. Alda, alopecia de tração, pessoas que usam o cabelo muito preso, tranças, rabos de tração. Me fala um pouquinho aí, é prejudicial essa questão de ficar usando coque de tração? Me fala. Prendendo, extensão, tudo isso vai tracionando o folículo, gerando uma inflamação naquele folículo que evolui para fibrose. Então, é uma alopecia permanente. Tá, e aí você acaba fazendo, as mulheres acabam fazendo a tração e acaba piorando muito. Começa a ter aquele cabelinho quebrado, fica vermelho, inflama, e isso vai evoluir. Se você parar a tempo, tem jeito, mas se já tem fibrose, Já é irreversível. Tá. Sheilinha, minoxidil funciona para todo mundo? Infelizmente, não. Vamos falar sobre o teste genético capilar, que não falamos, Isso, né? mas eu já ia falar nesse gancho mesmo. O minoxidil, ele realmente não funciona para todo mundo, porque ele depende de uma enzima conversora, que é a sulfadiesterase, e se em alguns pacientes a gente tem bastante, outros pacientes têm menos, e isso faz com que a resposta seja melhor ou pior de paciente para paciente. E aí, uma das coisas interessantes que a gente tem hoje em dia, que é uma novidade, são os testes genéticos. Os testes genéticos, eles na verdade, que a gente tem lá na clínica, ele avalia a sua resposta aos medicamentos que a gente precisa usar na alopecia androgenética. Então, avalia se você vai ter uma boa resposta a uma dose habitual do minoxidil, ou se você vai ter uma boa resposta só se a gente aumentar esta dose. Não só do minoxidil, mas a gente testa também finasterida, dutasterida, outros medicamentos necessários. Às vezes você inicia o minoxidil e o paciente não vai responder. E faz de uma forma empírica. Então, realmente, o teste genético é extremamente ajuda importante. muito guia, né, nesse o tratamento. Outra coisa importante também falar, que ultimamente circulou sobre o minoxidil, que teria alteração cardiovascular e alteração, enfim, a gente tem um estudo muito grande, robusto, de mais de 1.400 pacientes foram avaliados, é um estudo retrospectivo, espanhol também, foi publicado, avaliando as baixas doses de minoxidil que a gente habitualmente usa na dermatologia, né? E realmente o índice de efeitos colaterais é muito baixo, tá? E de efeitos colaterais cardiovasculares graves, não teve nenhum nesse estudo grande, tá? Teve um outro estudo recente agora de 2025, avaliando o comportamento da pressão arterial no uso de doses baixas de minoxidil. E aí também mostrou que não tem variação nenhuma. Então, assim, é seguro, é um medicamento seguro, a gente usa no nosso dia a dia. É um medicamento que efeitos colaterais graves, a gente quase, assim, nos estudos, pelo menos, não mostraram nada. Então, eu acho que, assim, a internet é um campo muito complexo. Dá muita informação, mas a gente tem que ter um letramento melhor, um repertório melhor e realmente...
Até Pode porque a gente falar. vai avaliar esse paciente antes de passar o minoxidil. Então a gente já Lógico. sabe. Tem pacientes que realmente, olha, vamos começar com uma dose menor, maior, é mais contraindicado ou não, de acordo com a história daquele paciente, né? A gente não vai sair, não é para todo mundo sair tomando. É um Exatamente. medicamento, mais uma vez. Tem que ser prescrito com responsabilidade. Falar um pouco aqui, transplante, Carol. Quando colocar essa paciente para o transplante capilar? O transplante capilar acho que é uma via. A gente não diz final, porque ele é uma parte do tratamento, né, Maria? O paciente está bem tratado, tem área doadora, ainda está incomodado com a rarefação capilar, ele é um paciente super elegível para transplante capilar. O que a gente tem que deixar bem claro para esse paciente, que muita gente não entende, é que o transplante não é multiplicação. Isso aí. O transplante é divisão. Você pega o cabelo de um lugar Adorei essa. e coloca no outro. E aqui onde você tirou o fio, ali não vai nascer mais fio. Aqui vai nascer e você precisa cuidar desses que estão aqui. Porque senão você vai continuar perdendo os outros fios. Tem que tratar clinicamente esse paciente e fazer o transplante. É Exato. adicional a todo o tratamento. Transplante não é tratamento curativo, então a gente tem que deixar isso muito claro para o paciente, porque alguns pacientes falam, eu não vou tratar porque eu vou transplantar. Não. Não. Uma Então, coisa não exclui a transplantou outra. e parou de Não. tratar. Só Não. que a alopécia continua. A doença Continua. da raiz ali continua, E a né? gente não pode, a gente até pode fazer mais de um transplante, mas é isso. Vai A área chegar uma doadora hora que é você- finita. Você vai Ela é perder finita. a área doadora. É, Você não você tem não mais tem. área doadora. Então você tem que cuidar desse cabelo depois que você transplantou, justamente para você adiar esse próximo transplante ou nem precisar fazer outro. E eu acho que é legal a gente lembrar que hoje em dia a gente pode sim transplantar algumas doenças cicatriciais, né? Quando elas já Estiverem estão bem. estáveis. Quando elas já estão bem estabilizadas, a gente pode ajudar esse paciente que, por exemplo, da frontal fibrosante, que Já. tem essa retração da linha de implantação capilar, que se incomoda, que tem uma Um impacto uma questão grande. psicossocial muito importante, a gente pode ajudar ela, né? Se ela tiver uma área doadora boa. E a doença estiver Excelente. controlada. Isso, Né? doença Doença sempre excelente. A controlada. androgenética, e quanto melhor, mais estabilizado tá, você tá um cabelo um fio mais grosso. Então você vai Sim. precisar de menos folículo para fazer Pra isso. fazer. Eu costumo falar que a gente nasce com um número de folículos, a gente vai morrer com menos folículo. A gente não multiplica folículo Não. durante a vida, muito pelo contrário. Infelizmente, ainda. Ainda. E aí a gente Hoje, pode né? entrar em terapias, para Tem finalizar, terapias regenerativas. Bater a bola aqui sobre o que existe do futuro dos cabelos, né? Ainda falta muita evidência, tem, né? existe Mas muito é um estudo em caminho, andamento, é um sim, estudo em sim. andamento, né? Muito estudo em andamento. Falar um pouquinho de terapias regenerativas. Eu acho que a terapia regenerativa é a vontade de a gente fabricar cabelo, né? Fabricar pele, colágeno, A cabelo. gente fabricar gente, cabelo que é o através Células das células tronco, que eu acho que é importantíssimo falar. Eu acho que é o futuro. Não tem nada hoje ainda que as pessoas, né, falam, mas não tem nada ainda Evidência robusta atualmente. Mas tem estudos correndo ao longo do mundo para a gente realmente tentar ter essas terapias regenerativas. Hoje em dia a gente tem algumas outras terapias regenerativas sintéticas, vamos dizer assim, não de células-tronco, que podem também ser usadas, que tem alguns estudos até mostrando alguma evidência, mas tudo está engatinhando. Eu acho que é muito promissor, né, Maria? Exatamente. Em relação a exossomas, PRP, é off-label, então assim, são medicamentos que têm aí, eu acho que a gente está esperando os resultados, a gente está caminhando, mas é uma promessa em relação aos cabelos, para a gente ter mais aí realmente uma evidência que né? Não, é uma esperança. Mais armas, sim. né, pra gente mais poder armas pra gente poder tratar de uma forma correta. Gente, eu tô muito feliz aqui. Infelizmente, a gente foi vai ter que muito terminar. bom. A gente vai voltar. Eu vou pedir para cada uma finalizar e deixar um take-home message, uma mensagem para todas as nossas mulheres e homens que assistiram. Agradecer muito por vocês estarem aqui. Eu acho que é muito importante esse contato do médico para a gente trazer realmente o que tem, né, de evidência para vocês, para a gente não acreditar em milagres. Medicina não é milagre, medicina é evidência. Então, assim, espero que vocês tenham gostado para a gente, né, explicar um pouquinho mais sobre cabelos e aí deixar a mensagem de cada uma de vocês. Doutora Carol, o que você falaria aí para as pessoas com a queda de cabelo? O que eu falaria é que a gente tem tratamentos muito bons hoje em dia, tratamentos com evidência,
e que o médico para tratar isso, a pessoa para tratar isso é o dermatologista. Então, não fiquem gastando o seu tempo e o cabelo de vocês com tratamentos que não têm evidência. Então, eu acho que a gente tem que focar no que a gente sabe que funciona. Exatamente, na tricologia, né? Uma área tão sim. estudada, hoje tão amplamente estudada, né? É bom a gente fazer, né? Voltar à velha medicina, né? Correta. Medicina raiz. Raiz. Aldinha. Eu acho que é isso. Queda de cabelo tem diagnóstico, tem tratamento, e cabelo é saúde, vai muito além do fio. Cuidando do seu cabelo, você vai estar tratando da sua saúde, da sua longevidade. Então, fique atento, não menospreza, não deixe isso passar. Sheilinha, vamos lá com sua mensagem. Eu acho que as minhas colegas já falaram tudo, né? E o que eu acho que eu posso passar, importantíssimo, além de tudo que elas já falaram, é a questão de procurar o mais rápido possível, que tempo é cabelo, quanto mais você vai demorar, pior vai ser os resultados e o prognóstico de qualquer queda de cabelo. Exatamente. Então, assim, agradecer vocês. São médicas super especialistas. Estou muito feliz de a gente ter um time, ter montado um time de excelência no tratamento dos cabelos, de queda de cabelo, de tricologia, fortalecendo o nosso eixo capilar, né? Que hoje a dermatologia, quando a gente começou há mais de 20 anos atrás, era só uma área, né? A gente tratava de tudo. Então, cada vez mais a gente vai ampliando as áreas de atuação da dermatologia. Então, a gente tem a área para unhas, tem a área de cabelos, tem a área de cosmiatria, tem a área de laser. Então é uma ciência que a gente ama fazer no dia a dia e realmente trazer evidência, trazer explicações e poder estar aqui discutindo. Foi um prazer, eu estou muito feliz. Eu também. Eu juro que a gente vai Foi fazer muito bom. outro. Muito obrigada. E espero que vocês tenham entendido tudo sobre queda de cabelo. Pode mandar nas dúvidas, né? a gente E pode prepara o mandar as próximo. dúvidas que a gente prepara. Isso aí. Muito, muito obrigada por vocês Obrigada, estarem viu? aqui. tá Obrigada, bom? gente, adorei.